Romanos 3, eu vou ler o primeiro versículo até um determinado lugar. Diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como o pessoal de Feira de Santana, sejam crentes ou não crentes, como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ainda no capítulo 3, nós vamos ler o verso 21 a 23. 21 a 23, que diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, por todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem, precisam, necessitam da glória de Deus. Poder sentar, meus irmãos? Vocês viram que o culto ele foi construído e amarrado em cima da temática salvação. E eu queria falar um pouco sobre salvação, porque temos algumas dificuldades. A minha pergunta é como ter certeza, não é da salvação não, é como ter certeza da minha salvação. Como é que eu posso ter certeza que sou uma pessoa salva? Primeiro eu queria mostrar o seu olhar no texto que nós lemos, o verso 22, que é pouquíssimo lido na Bíblia, porque o verso 23 é muito famoso, então o 22 ele fica um pouco ofuscado. Eu queria deixar esse texto para que você guardasse no seu coração e que tem hábito de marcar a Bíblia, fizesse um exercício de marcá-la, porque esse texto ele é um antídoto contra o extremismo teológico. Veja bem, o que diz esse texto? A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, se manifestou a todos, e sobre todos. Se manifestou a todos, distribuição, e sobre todos, desceu sem distinção. Não há um guarda-chuva teológico, religioso ou espiritual em cima do céu, embaixo da terra, que tire a pessoa do alvo da graça de Deus. Vocês estão entendendo? Ah, pastor, mas eu sou de uma religião que diz isso. Se você está nesta terra, a graça de Deus te alcançou. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos estudar se você tem essa graça ou não. Então vamos lá. Então a pergunta que não quer calar é: eu tenho certeza da minha salvação? Mas a primeira coisa que vem à minha mente, quando eu faço essa pergunta, eu tenho certeza da minha salvação, eu preciso fazer uma pergunta, que isso aí, irmãos, é inteligência. Mas salvação de quê, pastor? Não estou nem sabendo que eu estou perdido.
Porque pode acontecer isso, a pessoa está na igreja voando, nem saber que está perdido. Então, eu separei aqui alguns textos. O primeiro deles está em Gênesis, que é o texto que vamos pregar à noite. Lembra a semana passada, perguntas inquietantes da Bíblia? Nós falamos pela manhã e vamos falar agora à noite. Tem como me ajudar aí, nego? Então vamos lá. O primeiro texto está em Gênesis, capítulo 3. Veja aí os que eu selecionei, 23 e 24. Diz assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. 24. E expulso o homem, leia-se Adão e Eva, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Só quem já leu o Apocalipse vai entender que essa árvore da vida, ela sai de Gênesis, passa pelos 66 livros da Bíblia e ela está plantada pelo Espírito Santo lá no Apocalipse. Oh, isso é fantástico, tá bom? O segundo texto que eu coloquei foi a Salmo 51. Esse salmo é teológico, é profundamente teológico, embora num livro poético. Mas esse salmo da nação de Israel é um salmo que mostra a condição humana. Primeiro, eu pequei, com o pecado de Adão eu também pequei, nós somos afastados da presença de Deus. Deus traçou um plano de resgate, processualmente um plano de resgate. Olha bem, por que eu preciso de salvação? Porque em Adão todos morremos. Por quê? Em Adão todos, ficou feio demais, diga comigo, em Adão todos morremos. Assim também todos ressuscitarão ou vivificados em Cristo. Não é fácil, irmãos? Não tem mistério. Eu morri em Adão, ressuscitei em Cristo. Adão não é a minha Páscoa, não é o meu passar por cima, não é a minha passagem. Minha Páscoa é Cristo. A manjedoura não é meu Cristo. A cruz não é meu Cristo. Se eu idolatrar a cruz, eu estou idolatrando. Eu não posso idolatrar a cruz. Eu só posso idolatrar a Cristo. Não é correto isso? Então, quando eu olho para a cruz do Calvário e quando eu canto, um dia verei, eu verei face a face, e assim eu creio, minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como ele é. Ô, irmão, você acha que se chegar no céu, você vai procurar a cruz? Eu quero ver a cruz. Você vai chegar no céu, você vai procurar saber se é sábado ou domingo? Você vai chegar no céu, você vai procurar saber se é para falar em língua ou não falar em línguas? Se é predestinação ou não predestinação? Você vai chegar no céu, você vai ver face a face a Jesus. Tudo que você mais cultuou aqui na terra, acabou. Eu quero é Cristo, vivificado em Cristo. Vamos lá. Bom, pode soltar, tem outro agora. Agora a série Hebreus 2:3. Mas ficou pequeno demais. Quem fez um negócio desse? Só a graça de Deus. Vamos lá. Hebreus 2:3. Dá para ler juntos aí, irmãos? Que é bem pequenininho, vamos juntos? Como escaparemos nós? A qual temos sido anunciada. Olha que texto extraordinário. Eu não gosto de falar isso que vou falar aqui, mas eu vou falar. Às vezes eu tenho a impressão que quem escreveu Hebreus foi Paulo, por causa dessas coisas. Desculpa os teólogos aí. A gente não sabe quem escreveu. Mas olha que coisa, essa salvação foi anunciada inicialmente por quem? Mas espera aí, irmão. Mas Jesus só não aparece depois do período interbíblico? Como é que foi antes anunciada pelo Jesus? Aí Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai falar da pré-existência de Cristo, no capítulo 1. Que Cristo é pré-existente. E aí, é Deus que vai responder, dizendo, no princípio, João repete também no capítulo 1, mas lá atrás ele diz, façamos o homem, façamos. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o meu Senhor, ele não nasceu. O meu Senhor foi convidado a nascer para resgatar a humanidade, porque ele não tem início, ele não tem fim. Amém, meus irmãos?
Por que ele não tem início, não tem fim? Porque ele é pré-existente. Então, foi anunciada pelo Senhor desde os primórdios, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Detalhe, se eu tenho essa salvação, como é que os vizinhos da minha igreja, como é que os meus colegas de ambiente de trabalho, como é que os meus vizinhos, as pessoas que convivem comigo, como é que elas vão saber que existe a salvação se eu falar? Porque ali está dizendo que chegou até nós pelas testemunhas que ouviram. Não é forte isso? Vamos lá, meu irmão. E não há salvação em nenhum outro. Agora, eu queria chamar a atenção dos irmãos aí. Quando nós falamos em salvação na Bíblia, a Bíblia está falando de salvação, saúde, cura, redenção e justificação. Tanto no hebraico como no grego você vai ver isso. Salvação tem a ver com saúde, cura, redenção e justificação. Não tem como fugir. Nesse texto que nós usamos para salvação espiritual, podemos usar, mas olha bem, o pastor tem que ser muito honesto. Esse texto de Atos capítulo 4 está falando de uma salvação em forma de cura que se transforma na salvação espiritual. Por quê? Porque o dilema da discussão aí é por causa da cura do paralítico à porta do templo chamado Formosa do capítulo 3. Então eles chegam e começam a combater. Aí Pedro levanta e diz isso. Não há salvação em nenhum outro, isto é, não há cura em nenhum outro. Aí ele vai mudando o discurso para levar isso para os céus, para dizer assim, essa cura e essa salvação, ela não quer salvar só o corpo, ela quer salvar a mente, o coração, e ela quer salvar a alma. Então não há salvação em nenhum outro. Aí ele vai te explicando, porque abaixo do céu, isto é, abaixo do firmamento, não existe nenhum outro nome. Nessa época, provavelmente, tinha aí uns 11 a 12 pessoas com o nome de Jesus. Porque Jesus é um nome, Jeshua, José, é um nome. Mas o nosso Jesus não é um nome, ele é o nosso Senhor. Então não há nenhuma possibilidade de outro nome além do nome dele, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos. Então eu sou salvo da perdição do pecado pelo nome de Jesus. Olha bem, depois Paulo vai falar que é pela graça, pela fé, e aí nós vamos perceber que se essa fé for minha, não é salvação. Se essa graça e eu tiver um sentimento de que ela é minha, não é salvação. Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar é que essa salvação, entre todos os homens, importa que sejamos salvos em Cristo. Cristo é a minha salvação. Diga amém. Que bonito. Pode soltar. Bom. Já chegou nos mitos? Perfeito, pode soltar. Isso. Bom, eu sei que é muito chato falar de história às vezes, mas nós temos alguns mitos históricos acerca de salvação. Só para você ter ideia, em algumas partes da história, nós encontramos algumas tentativas de privatização da fé. Você vai ver isso com os pais da igreja durante 12 séculos. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, depois do livro de Atos dos Apóstolos, antes de terminar o primeiro século, nós já temos a tentativa indulgencial de transformar a fé num monopólio. Isto é, tentativa de levar a fé para que as pessoas fiquem presas e cativas a um grupo, a uma norma, a um rito ou uma teologia. E para isso, é importante que você entenda o seguinte: por que nós somos batistas? Por que eu não sou assembleiano, irmãos que vão para o céu? Por que eu não sou presbiteriano, irmãos que vão para o céu? Por que eu não sou metodista, irmãos que vão para o céu? Porque, número 1, eu sou batista porque a Convenção Batista Brasileira, desde os primórdios, aliás, os batistas, mundialmente falando, desde os primórdios, entenderam
que nada pode estar à frente de Jesus. Nada. Primeira coisa. E que a fé é fundamentada no Novo Testamento. Então, se eu tiver um quadro comparativo, que hoje o tempo não dá, mas se eu tiver uma fala no Antigo Testamento e uma fala no Novo Testamento, o Novo Testamento responde à pergunta do Antigo. Se o Antigo me diz olho por olho, dente por dente, o Novo precisa me ensinar, eu preciso aprender que mesmo que ele me bata, eu perdoo, porque agora eu estou no tempo da graça. Aí, há uma semana, uma pessoa querida me perguntou, pastor, por que o Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus tão duro e ele mata as pessoas? Eu disse, o do Novo também mata. Mas, pastor, o do Antigo mata. Eu falei, mas o do Novo também mata. Como assim, pastor? Repare bem. Do Antigo Testamento, quando a gente lê o Antigo Testamento, fica parecendo que foi assim. Deus falou, a pessoa não obedeceu, no outro dia ele matou. E quem estava aqui, quando nós pregamos sobre a Arca de Noé, quem estava aqui? Lembra que eu disse que durante 120 anos, Deus falou e esperou o povo se arrepender? Ô irmão, aqui para nós, tu acha pouco 120 anos de espera? Entre o Antigo e o Novo Testamento, quase 400 anos. Então, quando Deus chega a agir com a sua ira, significa que Deus já esperou, ó. E aqui para nós, irmão, vamos sair do Antigo Testamento, vamos aqui para a nossa igreja. As coisas erradas que você faz, se Deus fosse te matar logo, será que eu estaria aqui? Aí Deus vai dando-nos oportunidade. O Novo Testamento mostra um Deus que mata. Mas agora, o Deus do Novo Testamento mata de forma diferente. Ele mata com amor. Por quê, pastor? Porque ele disse, foi ele que disse, que vai chegar um dia que vai tocar trombeta. E quando a trombeta soar, será o aviso que você vai morrer. Deus vai lhe matar. Só que você vai morrer e uns vão para o céu. E outros vão para os quintos, os quartos do inferno. Mas eu não amo a Jesus por causa do inferno. Eu amo a Jesus pelo que ele é. Então, quando você tem, por exemplo, Lutero, um reformador que eu admiro demais. Pensa num reformador que eu admiro. Mas Lutero, na sua construção teológica, Lutero não queria mexer com a estrutura geral da igreja. Lutero queria apenas tirar a angústia que estava no seu coração, porque Lutero tinha uma sensação que ele era tão pecador, que ele não tinha condição de viver. Então, Lutero começou a buscar, e aí o seu mentor na universidade foi dizendo, faça isso, faça aquilo. Por último, para se ver livre de Lutero, ele diz assim, ó, leia a Bíblia. E quando Lutero começou a ler a Bíblia, ele começou a se odiar, e ele começou a odiar Deus, ele começou a ver conflitos. Daqui a pouco, Lutero se depara que, na verdade, não foi só a carta aos Romanos. A carta aos Romanos foi um impacto. Mas Lutero se encantou com o Novo Testamento. E quando ele chega na carta aos Romanos, ele recebe um impacto tão grande quando ele descobre que todos pecaram, todos. E necessitam da glória de Deus. Aí o que é que Lutero faz? Ele começa a se esvaziar, e aí Lutero começa a trabalhar agora o quê? O processo da salvação. Então ele tem a consciência tão pesada que ele começa, sem querer, a ensinar que é a salvação, mas que eu precisava fazer umas outras coisas. Não era nada antibíblico, mas, por exemplo, Lutero, ele defendia a firmeza na fé. Isso é uma coisa boa. Só ele agregava a firmeza à fé, a salvação. John Wesley, por exemplo, ele tinha salvação em Jesus, mas ele acreditava que pela santificação é que vinha a salvação. Também está errado. Calvino, eu gosto muito da doutrina de Calvino. Só acho muito frágil 2 pontos. Um deles é a predestinação. Porque os próprios textos que a gente está lendo não respondem. Deus veio para todos. Mas no caso de Calvino, ele tinha um amor muito grande. E aí o que é que ele faz? Ele começa a desconstruir o que ele tinha aprendido. Que ele tinha aprendido que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele começa, sem querer, a assimilar a doutrina de que eu preciso da salvação, mas eu preciso fazer por onde? E aí, meu irmão, não adianta. Eu estou ensinando a um auditório maduro. Aqui não é uma autorização para pecar, aqui é uma consciência que eu devo ter,
que eu sou um homem que busco a santificação, não é para ter salvação, é para ter mais comunhão com o meu Senhor. É por isso. Então a salvação não pode ser uma recompensa pelas obras. E você sabe, há uma certa discrepância entre algumas pessoas acham que quem é salvo, por exemplo, não precisa fazer obras. E aí Tiago desmistifica isso. Me mostra a sua fé que eu te mostro as obras. Me mostra as obras que eu mostro a fé. Que todo cristão precisa fazer boas obras. Todo. Então, eu não posso achar que eu tenho salvação pela proporção da minha fé. Por exemplo, essa semana eu aprendi algo muito importante. A minha filha queria viajar. E eu não queria deixar. E eu cheguei no quarto dela na hora de dormir, a gente tem o hábito de orarmos juntos, e quando eu entrei, ela estava fazendo uma prece a Deus. E ela pedia a Deus, eu não sabia o que era, mas eu sabia que ela estava pedindo a Deus para mudar meu coração. Mas eu falei, eu não vou deixar ela ir, porque eu vou ficar 30 dias sem minha filha, e ela vai ficar mais um Natal, e o Ano Novo, 60 dias eu não vou ficar. Aí não deixei. E ela disse assim, pai, se Deus quiser, o senhor deixa, eu estou em paz. E eu já falei, também estou muito em paz. E aí amanhã me contou depois que ela pediu oração para a manhã, pediu para a Tina. Aí eu fui comprar a passagem da minha irmã, faltou na 15. E na minha mente eu falei bem assim, ela só viaja se fosse perto da minha irmã. Isso eu comprei na quinta. Aí quando chegou sexta, quando chegou sábado à tarde, desculpa, eu comprei na quarta. Chegou quinta, sexta noite, foi a noite? Sexta noite, eu falei, Deus, então se é do Senhor, eu vou lá e a passagem vai estar lá guardando ela. E ela falou, pai, pode ir. O senhor vai chegar lá e a poltrona 15 vai estar lá. Se não estiver, porque não é de Deus para viajar. Rapaz, na hora que a menina falou isso, eu me converti na hora, irmãos. Eu falei, eu preciso dessa fé. E quando eu cheguei lá, eu e Tina, falei, moço, eu sei que o carro está cheio, mas o senhor tem uma passagem aí? Ele disse, tem uma. Eu falei, qual a poltrona? Ele falou, a 15. Me deu vontade de chorar na hora. A 16, eu comprei a 15, era 16. Irmãos, mas eu não posso pegar minha fé de conquista para achar que a minha salvação é por causa da fé. A minha salvação não vem por causa da minha fé. Amém, meus irmãos? Mas a salvação não vem pela minha santificação. Deu para entender isso aí, irmãos? Que eu preciso adiantar. Passa aí, meu irmão. Agora, eu queria ler com os irmãos alguns desses textos. Não vai dar para ler tudo, né? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ler Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Depois nós vamos ler Colossenses. Aliás, vamos começar por Colossenses. Ajuda aí, Senhor, para que o tempo dê. Remindo o tempo. Colossenses 2, 12. Depois nós vamos para Efésios, tá bom? Olha bem. Tendo sido, tendo. Olha que ato contínuo, olha que movimento. Tendo sido sepultados juntamente com ele, onde? Vamos lá. No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante o quê? Onde? No poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Por que é importante uma pessoa batizar? Porque a água aqui é poderosa? Não. Porque o salvo, ele busca esse batismo porque é uma testificação do que aconteceu no mundo espiritual. Vamos lá agora para Efésios. Veja bem. E eu sou salvo? Como assim que eu sou salvo? Bom, eu preciso da salvação, eu tenho a salvação, mas eu sou salvo como assim? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Espera só um pouquinho. Você sabe o que significa a palavra graça? Me ensinaram na escola bíblica dominical. Olha como é bom a escola bíblica. Eu tenho 46 anos e lembro que me ensinaram na escola bíblica dominical. Me ensinaram o seguinte, que graça é favor que eu não mereço. Imerecido. Olha que fácil. E até hoje eu não encontrei nada melhor para explicar graça. Mas graça é o seguinte. Graça é o que eu não mereço. Aí Deus me dá. Misericórdia é o que eu mereço. Deus não me dá. Então, graça, eu não mereço o amor de Deus. Mas Ele me dá o amor, mesmo sem eu merecer. Misericórdia, eu mereço morrer naquela cruz. Eu mereço. Mas Deus não me dá a cruz. Porque Ele é misericordioso. Deu para entender?
Então, eu não fui salvo pela misericórdia. Porque pela misericórdia eu já estava condenado. A cédula do meu débito estava pronta. Eu fui salvo pela graça. É um ato misericordioso, mas foi pela graça, porque ele pegou a nota e rasgou a nota da dívida. Então, pela graça, sois salvos. Isso não vem pelo meu entendimento. Isso não vem pelo meu sentimento. Isso vem pela fé. Agora, se é pela fé, essa fé, a Bíblia está dizendo que não vem de mim. E de onde vem essa fé? De onde vem essa fé? Do próprio Deus. Quando uma pessoa abre o seu coração para Jesus, ele coloca a fé no coração dessa pessoa. Então não vem de vós, é um dom de Deus, isto é uma graça de Deus. Pode soltar o outro, 9 e 10. Não de obras, tá vendo? Eu não sou salvo eu não sou salvo porque faço obras. Eu sou salvo mas não porque faço obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, assim, ele preparou esse caminho de boas obras para quê? Para que andássemos nelas. Então, assim, meus irmãos, o cristão, ele deveria ser um exemplo na arte de ser piedoso. Todo cristão deveria ser bom de coração. Mas, pastor, bom não é Deus, mas quem é Deus aqui nessa terra? Quem representa Deus nessa terra? Você deveria e nós deveríamos ter um coração bom, um coração piedoso, um coração que ajudasse as pessoas. Agora, quem tem a nova vida, pode soltar, irmão? Quem tem essa nova vida, e esse texto aí para mim, irmão, ô texto fantástico. E esse texto aí me mostra o seguinte: se eu tenho uma nova vida, eu não sei se eu posso falar o nome, mas um irmão veio ali e me falou assim: pastor, eu estava no Rio de Janeiro, no jogo do Vasco e Flamengo. Pastor, nunca vi um negócio daquele. O povo gritava, pulava e não sei o quê. E o povo gritava o nome. Gol, Vasco, um monte de coisa. Mas, pastor, por que os crentes não têm intensidade em servir a Deus? Por que os crentes não são felizes? Eu nem respondi nada ao irmão. Mas assim, irmão, se eu tenho Jesus no meu coração, eu deveria cuidar da minha vida como quem cuida de uma pedra preciosa. Eu fico pensando, Patrícia, na hora que você, minha irmã, olha que loura essa Patrícia, na hora de você postar uma foto no seu WhatsApp, no seu Face, minha irmã, você deveria prestar em espírito de oração. Você deveria olhar para a câmera assim e dizer bem assim: essa foto glorifica a Deus? Irmã, na hora que você vem para o culto, fica em pé, irmã. Fica em pé, minha irmã. Ajuda aí um sermão. Eu não estou dizendo que toda mulher tem que se vestir assim, mas olha que irmã bem vestida. Tem irmã que vem para a igreja, que senta no primeiro banco, que o toco de saia é tão grande, que se o pastor não tiver cuidado, ele fica com vergonha dele mesmo. Olha que roupa decente dessa irmã. E como as outras também, porque eu não tenho tempo para citar todo mundo. Parabéns, pode sentar. Mas assim, eu deveria, porque sou salvo, cuidar dos detalhes da minha vida. Eu deveria, o pastor Marcelo, na hora de tirar foto, não tenho nada contra, sabe, pastor Marcelo, esse bíceps, essa força que o irmão tem, mas o irmão deveria pensar: eu sou um cristão. Sabe, irmãos? Então, olha o que ele está dizendo: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração. Eu tenho paciência com os meus irmãos e minhas irmãs, porque eu sei que o caminho da santidade é pessoal. O pastor pode falar aqui o que quiser. Se a pessoa não tiver temor a Deus, não vai adiantar. Um dia desses, meus irmãos, aqui no gabinete da igreja, uma pessoa veio me mostrar uma foto de uma irmã aqui da igreja, que até eu fiquei com medo de olhar para não ter sonho com a irmã erótica. E o pior, irmãos, a pessoa não falou por maldade, não. Aí eu fico pensando, irmãos, eu fui salvo para essa boa obra, porque para um profano isso é uma boa obra, sabia? Para um homem pervertido, uma mulher seminua no Face, no Instagram, gente, boa obra. Irmão, você acredita que tem crentes que não conseguem abrir mão dos seus próprios desejos por amor a Deus?
E eu tenho que ser o primeiro a dizer isso aos irmãos. Se eu não for uma nova criatura, se as coisas velhas não passarem na minha vida, eu não vou perder minha salvação por causa de uma roupa. Porque eu acabei de ensinar que a salvação é pela graça. Mas eu posso perder muitas pessoas por escândalo. E a Bíblia diz que se alguém é motivo de escândalo, que seria melhor amarrar uma corda, uma corrente no pescoço com uma pedra e se atirar no fundo do mar. Ele está falando de alto mar. É para descer tão profundo que o mais perito mergulhador não consiga pegar. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A pessoa salva, ela é uma pessoa, irmãos, que ela honra a sua palavra. A pessoa salva, ela é zelosa pelo nome de Deus. Eu não sou salvo para dar mau testemunho. Eu não sou salvo só para ir para o céu, não. Eu sou salvo para tentar fazer de Feira de Santana um céu. Ainda que no mundo eu tenha aflições, a minha rua vai ser um céu se depender de mim. O meu colégio, o meu trabalho, a minha vida, os meus irmãos vão ser um céu se depender de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso gera um agradecimento em mim. Pastor, mas me diga uma coisa, para finalizar. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Então, assim, não fique pensando que porque você é salvo, você não vai ter problema. Você não vai ter luta. E ainda vou lhe dizer mais, tem pessoas que precisam passar pelos problemas para melhorar. Eu coloquei Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu botei também Mateus, aquela parábola do semeador. E aquela parábola do semeador fala de 4 tipos de terrenos. Quem lembra dessa parábola? Aquela parábola de Mateus 13 responde muitas perguntas teológicas e escatológicas. É nessa parábola que eu descubro que tem gente na igreja que parecia da igreja e foi crescendo, 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 mas foi sufocado pelos espinhos. E aí por diante. Acreditam nisso? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz em nome de Jesus. Coração silencioso, estamos despedidos. Vamos em paz.